E aí galera, que Mengão é esse? Não jogou essas coisas todas, mas venceu o jogo. Jogo meio complicado, Botafogo, né, dentro de casa, dando uma arrumada, se ajeitando. O time do Flamengo praticamente, com os times reservas. Só foi dar uma arrumadinha, uma melhoradazinha, quando entrou o Gerson, né, quase no final do jogo, 27 minutos, no lugar do Everton Araújo. O time estava bem, mas faltava aquele talento. Faltava o Gerson, faltava o Arrascaeta, o Dela Cruz, aquele que segura a bola, que pensa no jogo. Aqui foi mais correria. E assim mesmo, perderam várias e várias oportunidades, por não jogar corretamente. Por exemplo, estou dizendo o início do jogo. O início do jogo era o seguinte, eu poderia até chegar a dizer que sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Tudo bem, mas o detalhe importante foi esse, é que o Bruno Henrique estava de frente, não é centroavante. Ele vai se arrumando, se ajeitando ali e tal, mas a força dele é pelo lado esquerdo. E quando ele se mete na diagonal para meter a bola, só que estava aqui o Michael. Michael mais correria, corre, para a bola. Aí olha, quando toca errado. Cruzou 3 ou 4 vezes errado. Então não adianta ter essa velocidade toda. Melhor diminuir, né, e pensar mais na jogada. Mas pensar é complicado. E o Plata, por sua vez, trombava com o Bruno Henrique pelo meio. Então, de vez em quando, tinham dois centroavantes, Plata e o Bruno Henrique. Aí complica um pouco, porque está muito bolado. E aí o que fazia o Botafogo? Se fechava todo. E a demora para a bola sair lá de trás, exatamente porque não batia no pé do cara que pensa. E o cara que pensa aqui era o Luiz Araújo, por exemplo. Luiz Araújo estava correndo muito, ficava do lado direito, fechava para o meio. Aí vinha para o meio e queria correr com a bola. Correr com a bola no meio é complicado, porque tem muita gente, principalmente o Botafogo, que quando atacava, ele atacava com o Henrique Dourado e o Rodrigues Alves. Muito bem. Só que um sobrava, os outros recuavam. Perdia a bola, vinham todos. Aí vinha o Dourado, que jogava praticamente na intermediária do time do Botafogo. Crescia com isso o meio do campo do Flamengo, que encurralava, né? Ia o ataque, ia o meio do campo e vinha a defesa. Esse aqui é o maior problema quando joga contra um time que se fecha muito, tá? Se fechou todo mundo aqui. Se você demorar a jogar pelo meio, saída de bola, ele está fechado aqui, porque lá não preocupa mais, ele fecha. Aí o que você faz? Tem que vir pelas laterais. Os laterais. Entram os laterais, abrem os jogadores que estão pelas pontas, no caso, o Plata e o Michael, tá certo? Vem os laterais, para abrir essa marcação. Porque do contrário, se você não fizer isso só pelo meio, ele fechou aqui, você não consegue entrar. E vai ficar, toca para a ponta, volta para o meio, zagueiro. O zagueiro está dentro da área, está dentro da intermediária. E aí toca, volta aqui. Aí ele dá sequência no jogo. Toca, e o cara está aqui plantado. Então, algumas vezes, o Flamengo teve no primeiro tempo, dentro da área do time do Botafogo. Mas, o tumulto. Aí sobra uma bola de repente, o Bruno Henrique perdeu o gol.
Bruno Henrique de novo tocou para o Michael. Michael entrou sozinho e perdeu o gol. Quer dizer, está tudo fechado. Quando você tem uma oportunidade, você não pode perder. Não pode perder porque aquilo é raro. Exatamente por isso, porque está todo mundo fechado. Eles ignoravam. Vai no contra-ataque, perdeu a bola, ele já está aqui de novo. Porque o contra-ataque dele, do Botafogo, era um cara. E um cara não vai ganhar dos dois zagueiros do Flamengo. Um encosta e um sobra, acabou. Não tem contra-ataque. Contra-ataque morria aqui. Aí voltava o Flamengo. Então você tem que dar campo para o seu meio do campo jogar. Então não adianta a defesa vir e encurralar o meio do campo. E o meio do campo vai para frente e encurrala o ataque. Então ficou tudo preso aqui. É muito mais difícil, né, você construir do que estou construindo. Para destruir é um bico para qualquer lado. Pronto, tirei daqui. Agora é a construção. Toca lá, vem aqui, dá um drible, mete uma bola, cruza uma bola, tem tudo isso. Então, quando você está todo fechado, não adianta você encurralar o cara. Tem que sair de lá. Sai a defesa. Aí já abriu um pouco mais o meio do campo para trabalhar mais à vontade. E o ataque também. Já vai aparecer buraco para você tocar a bola, fazer uma tabela. Coisa que o Flamengo não fez no primeiro tempo. E perdeu duas grandes oportunidades. Com o Michael e com o Bruno Henrique. Então é muito pouco. É muito pouco para o Flamengo. Tem que ter mais. Mas para ter mais, tem que ter campo. Aí o que acontece? Ter o primeiro tempo 0-0. Ruim o primeiro tempo. O Flamengo jogou para fazer o quê? 3 gols, 4 gols? Não sei. Não sei esses dois gols, dois lances que perdeu a oportunidade. E também o cara ficou mais ligado. Aí veio o segundo tempo. O segundo tempo foi diferente. Saiu o Luiz Araújo, entrou o Matheus Gonçalves, que é um bom jogador, aos 27 minutos. 27 minutos saiu o Bruno Henrique, entrou Cebolinha. E aos 27 saiu o Everton Araújo e entrou o Gerson. Modificou. O Gerson é outro jogador, já veio aqui no meio. Começou a tocar, a mandar no jogo, a meter as bolas, a gritar com os caras, a abrir o jogo, que é o que nós estamos discutindo. Então, o jogo pelo meio, passou a bola passar por ali, né, de passagem. Dominou, pá, dominou, top. É outra história. É lembrar o quarteto de meio do campo do Flamengo, que a bola passa rápido. Não é isso? Aí chega um pouco mais na frente, tem uma Arrascaeta que segura. Aí é pensar daqui para lá. Começou a pensar no jogo, o jogo começou a subir, saiu Plata, que não estava fazendo grande coisa, entrou Joshua, e aí a coisa complicou para o time do Botafogo, que também fez várias substituições, mas que não renderam o suficiente. Aí o que aconteceu? Numa jogada, num cruzamento, Juninho entrou, bateu, o goleiro defendeu, voltou, o Joshua entrou e meteu o gol, o único gol. E ainda teve aos 43 minutos, o Silvinho chutou e a zaga cortou. Muito bem. Segundo tempo foi diferente. Estou frisando bem, por quê? Pela entrada do Gerson, entrada do Cebolinha, que deu mais uma atenção pelo lado. Matheus Gonçalves, que também entrou pelo lado direito, vinha pelo meio para trocar com o Gerson. Aí é outra coisa. Já são dois para pensar. E o time subiu um pouco de produção. Foi bem melhor do que no primeiro tempo. Então, o craque do jogo, eu vou botar o Joshua, que fez o gol, o único gol aos 40 minutos. A baranga do jogo, eu vou botar o René, que não foi bem na zaga do Botafogo. João Vitor, juiz, árbitro. E o Emerson, VAR. 0! Então, o Flamengo saiu do sufoco, não jogou essas coisas, mas deu para o gasto. Eu acredito, tem segundo jogo?
Eu acredito que o segundo jogo, que é no Maracanã, o Flamengo, dos gols que perdeu no primeiro tempo, ele aqui no Maracanã vai definir o jogo no primeiro tempo, como se fosse um treinamento de luxo. Valeu, galera! Estamos juntos!